O plano do Vasco para trazer Richarlison e Bruno Guimarães pro Gigante da Colina. Ah, Renan, você tá maluco? Ah, Renan, para de clubismo. Fala, time, quero compartilhar com vocês aqui Richarlison e Bruno Guimarães. O que será que o Pedrinho tá pensando? O que será que a diretoria do Vasco tá pensando? É possível trazer esses dois para o Gigante da Colina? Então, se você acha, já comenta aqui o vídeo, já compartilha aqui. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e deixa aquele seu like maroto aí, rapaziada. Então vamos aos fatos. O Vasco recentemente ligou para o atleta, para o Richarlison, perguntou como que estava a situação dele, perguntou se haveria possibilidade do Richarlison jogar aqui no Vasco. Ele levou a proposta para o Tottenham e o Tottenham falou que contaria com o jogador até o final da temporada. Ah, Renan, qual o final da temporada? O final da temporada agora termina em julho do ano 2025 e vai depender de como o Richarlison vai se sair. Ele não estava tendo muitas oportunidades, não estava indo muito bem, apesar de a gente saber que o Richarlison é um jogador craque, joga muito, disputou a última Copa do Mundo aí como o camisa 9 de seleção brasileira, então não é um jogador de descarte. Porém, está vivendo uma fase ruim como todo mundo vive. O Richarlison também já tinha dado uma declaração anterior que ele torce para o Vasco, que ele era vascaíno aí, mesmo tendo jogado pelo Fluminense. Ele falou que era vascaíno doente. E isso mesmo, por o cara falar de graça assim, ó, é porque realmente ele tem um desejo de jogar no Vasco. E o Bruno Guimarães também deu essa declaração, a mesma declaração aí que o Richardson deu. O Bruno Guimarães falou que tem o sonho de jogar no Vasco, gostaria muito de jogar no Vasco, família inteira vascaína. O pai dele parece que era o desejo do pai dele ver ele jogando com o Vasco e ele queria realizar esse sonho. Logo depois falou também que voltaria para o Atlético Paranaense, né, porque foi o clube que o revelou, mas a gente sabe que não pode mandar no coração. O Pedrinho aí, juntamente com a diretoria, sabendo dessas informações, querendo dar um recado para todo mundo, que o Vasco vai voltar a ser um time competitivo, que o Vasco tem potencial de disputar título, de disputar de igual para igual com os rivais. É, Fez essa ligação aí pro Richarlison. Muito provavelmente vai entrar em contato também com o próprio Bruno Guimarães. Só que aí, rapaziada, a grande sacada. A gente sabe que o Vasco está em negociação aí para a venda do Vasco SAF. A gente teve todo aquele imbróglio aí junto com a 777. Então, o Vasco está negociando, eles assinam um documento lá que não pode falar nada, tanto o Vasco falar do comprador, tanto o comprador falar do Vasco. É um documento de sigilo, mas o Pedrinho tá fazendo essas investidas aí. Recentemente falou de comprar o Davi Luiz, tentou o Renato Gaúcho, que é um técnico que não é barato. O Pedrinho, muito provavelmente, já sabe ali que tem de onde tirar a grana. O Pedrinho é um cara que gosta muito de honrar seus compromissos. Você vê que o Vasco não deve salário a ninguém, não deve nenhum colaborador do clube. O Vasco acertou a casa, acertou as contas, honra todos os seus compromissos. E para o Pedrinho e a diretoria do Vasco ligarem para o Richarlison é porque eles sabem que vai ter dinheiro para pagar. Não sei se vai ser através de alguém que vai comprar o Vasco SAF, não sei se é de algum investidor, de algum patrocinador. A gente sabe que o Vasco também tá para fechar já com a Nike para o ano de 2026. Então, assim, o Pedrinho tem carta na manga, mesmo que ele não fale. Ah, Renan, mas Richarlison é muito caro. O Bruno Guimarães, esse cara tá jogando na seleção brasileira, tava jogando até ontem, vai vir jogar no Vasco. Rapaziada, é possível sim. Vai pesar no quê? Porque o Vasco não teria custo, né? O Vasco, pô, se falar que o Vasco vai comprar o Richarlison, vai comprar o Bruno Guimarães, aí eu já acho difícil, mas também não é impossível, tendo em vista que se arrumar um investidor do tamanho do John Textor, por exemplo, o Vasco vai ter grana aí. O próprio Grego aí, ele tem muito mais dinheiro do que o próprio John Textor, e você viu que o John Textor montou
uma máquina aí para o Botafogo. Agora, se for o Vasco, mesmo sem um comprador ali para a SAF, arrumando parceiros para poder pagar o salário aí, que eu acho que pela potência da camisa do Vasco, pelo tamanho e a grandeza do Vasco da Gama, acho que não será difícil, né? Com o Pedrinho ali que se comunica muito bem, que tem bastante conhecimento. Talvez tenha algum parceiro ali que ele já chegou e falou, não, vamos ali, arruma 2 jogadores ou 3 jogadores de nome que a gente vai lançar em um patrocínio master. Tem alguma carta na manga, então assim, se não fosse comprar só para poder pagar o salário, eu acho que ele consegue. O Corinthians com o próprio Depay conseguiu patrocínio para poder pagar. A gente está vendo o São Paulo aí trazendo o Oscar também, que não é um jogador com salário baixo, consegue trazer time que deve mais que o Vasco, tá aí trazendo grandes jogadores. Então, assim, eu não duvido que o Vasco consiga, com o desejo do jogador de querer jogar no Vasco, tendo em vista que os dois aí são torcedores declarados do Vasco, ninguém foi, pressionou ali para os cara falar, botaram uma arma na cabeça, fala que você é Vasco, não. Os caras de livre e espontânea vontade deram entrevista ali e falaram, quando o Richarlison falar, e o Richarlison jogou no Fluminense, que é o rival do Vasco. Ele falou, vou falar aqui, meu time é Vasco. Tenho muita gratidão aí ao Fluminense, mas meu time mesmo de coração é o Vasco. Então quando o jogador solta isso, pelo tamanho dele, não precisava de nada aí do Vasco, o cara falava que acompanha os jogos do Vasco, torce pro Vasco da Gama, tanto ele quanto o Bruno Guimarães. Então assim, são sonhos possíveis. Não acredito que os dois possam chegar agora em janeiro já para a primeira parte da temporada, mas tudo vai depender da venda do Vasco, se o Vasco vai arrumar investidores, como o Vasco vai se comportar diante do Campeonato Estadual. A gente já tem notícia aí também que o Paê pode estar de saída do Vasco, então já é um salário de praticamente 1,5 milhão de reais que o Vasco vai deixar de pagar. Poderia estar ajudando a pagar pelo menos o salário de Richarlison, não agora, mas já para metade do ano, que é em junho. Se ele fizer a temporada ruim ou não tão boa, né? Não vou ficar zicando aqui o cara, mas o Tottenham também achar outras oportunidades no mercado, o Richarlison pode sim vir ao Vasco junto ao Bruno Guimarães. Então, quero saber de você, já deixa seu like, já comenta, já compartilha. Se você não é inscrito no canal, aproveita aí, se inscreva no canal e ativa o sininho para você não perder futebol nem um dia. Tamo junto, forte abraço.